Olá, começando mais um Prosa, o nosso podcast de gestão com aquela pegada de UI que vocês já conhecem. E hoje a gente está aqui recebendo o Kleber. Kleber é ex-atleta de handball. Vou ver se eu lembro de tudo, Kleber, porque é uma ficha extensa aí, hein? É muita coisa, né? Pois é, um currículo extenso. Mas, ó, é fundador do Espaço Kleber. Estúdio Kleber Estúdio Mendes. Kleber. Ex-atleta de handball, já falei, nutricionista, preparador físico, Sim, não é isso? É isso mesmo. E muitas outras coisas que a gente vai descobrir aqui hoje nesse episódio, né? Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui, obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu sempre brinco aqui que eu gosto de começar pelo começo. É bom. Então, eu gostaria de te pedir para que você se apresentasse. Quem melhor que você mesmo para falar sobre você, né, Kleber? Então, eu queria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer melhor. Contar para eles quem é o Kleber, pode ser? E aí a gente começa aí a nossa prosa. Bom, eu sou Kleber Mendes, né? Esposo da Roberta Mendes, pai do Guilherme Mendes. Que já esteve aqui, inclusive, né? A Roberta Mendes já esteve aqui, né? Minha formação é em Educação Física e Nutrição, sou fisiologista do exercício, especialista em Medicina Esportiva, pós-graduado em Treinamento Esportivo e também em Nutrição Esportiva, e vim aqui para a gente bater esse papo gostoso aí. Isso aí, a gente vai falar sobre saúde, sobre esporte, né, Kleber? É isso aí. E quem sabe proporcionar uma virada de chave para tantas pessoas que estão aí no sedentarismo, né? Assim como eu, isso é um puxão de orelha para mim também. Essa é a nossa missão. Pois é. Mas, Kleber, conta pra gente como que começou esse amor pelo esporte, como que despertou esse desejo também de, depois, no futuro, né? Começar a trabalhar com isso, ensinar as outras pessoas a se cuidarem, né? Cuidarem do corpo, cuidarem da saúde, da mente, enfim, porque a gente sabe que engloba tudo. Conta pra gente aí como foi sua infância, esse amor pelos esportes. Bom, meu pai sempre foi uma pessoa muito ativa fisicamente, né? Veio do futebol, é uma pessoa que veio do interior, mas sempre ativo, sempre buscando estar dentro do esporte. E ver meu pai praticando esporte, acho que o exemplo vem de casa, né? Sempre me fez também querer praticar esporte. Eu era uma criança muito peralta, então precisava gastar energia, né? Só que eu nunca fui muito habilidoso com o futebol como meu pai. Apesar dele até desejar isso e tudo, né? Mas eu não era habilidoso com os pés, mas era muito habilidoso com as mãos. Então, já na minha pré-adolescência, eu comecei a praticar artes marciais, porque a gente morava numa região da cidade onde que o acesso ao centro da cidade era mais difícil. Uhum. E aí, eu comecei a fazer arte marcial porque perto de casa tinha uma academia de taekwondo. E foi quando eu comecei a iniciação esportiva, né? E aí também natação e quando tinha os outros esportes, sempre passei por esses esportes. E aí, quando eu fui para mais ou menos a 6ª, 7ª série, eu tive o prazer de conhecer um professor de educação física na escola que observou a habilidade com as mãos e me convidou para fazer parte da seleção da escola de handebol. E ali foi quando tudo começou, que a partir daí a gente foi campeão na escola, e da escola ele era o treinador da cidade, da seleção da cidade, então eu fui fazer parte dessa seleção da cidade, onde durante muitos anos eu pratiquei o handebol junto com o professor Jorge Eugênio Félix. Não, interessante. Eu ia até te perguntar de onde veio o handebol, porque brasileiro só escuta falar de futebol, né? Não é? E aí eu fiquei curiosa, assim, né? Sabendo da sua história, eu falei, gente, por que será handebol? Na verdade, o handebol, tem um dado estatístico que ele diz que o handebol é o esporte mais praticado nas escolas do país, né? Só não é tão divulgado porque não tem incentivo financeiro, né? Apesar de que hoje o nosso handebol já é um dos melhores da América Latina, né? Então, hoje a gente já tem uma expressão dentro desse esporte. Na época que eu comecei, a gente não tinha, mas hoje a seleção brasileira ela é uma equipe que está aí para poder representar bem na Olimpíada, nas próximas Olimpíadas aí. Ai, que legal, fico feliz em saber disso. Mas me conta, assim, a gente sabe que o esporte, você falou das artes marciais, por exemplo, a gente sabe que os esportes, de forma geral, não só as artes marciais, mas eu acho que elas têm um foco maior ali na disciplina, né?
eles ensinam muito para a garotada, né? O que você aprendeu aí que você levou para sua juventude, que você levou também aí para sua fase adulta e talvez até espelha aí nos seus negócios hoje? O que eu acredito é que o esporte ele tem uma característica muito peculiar, que é a questão da superação, né? Indiferente de você disputar, seja qualquer esporte, com você de forma individual ou coletiva, o esporte traz isso para a vida das pessoas, né? Que é fazer com que a pessoa se supere. Então, o que o esporte trouxe para a minha vida hoje? O esporte trouxe a superação diária, né? O leão que a gente tem que matar todos os dias para sobreviver no mercado de trabalho. E ainda dentro desse assunto esporte, né, para a gente poder passar para os outros tópicos aqui da nossa conversa, eu sei que você veio da periferia de Betim, né? Como foi para você, saindo deste lugar, ter acesso ao esporte, conseguir se desenvolver ali? Como que foi esse momento ali? Assim? O que representa isso para você? Acho que a palavra que representa isso é gratidão, né? Porque tinha tudo para se dar errado e hoje, graças a Deus, né, eu sou uma referência no que se diz respeito a treinamento esportivo dentro da minha cidade, de preparação física, de personal trainer. Então, tinha tudo para dar errado, porque as pessoas que conviviam naquela região onde eu morava na minha infância eram pessoas que hoje, quando eu passo por esse local, porque meus pais ainda moram nesse local, são pessoas que ficam na esquina consumindo bebidas alcoólicas, né? Dormindo pelo chão, pessoas que são usuários de droga, infelizmente. Então, o esporte ele foi capaz de me levar para um outro lado da vida, aonde eu tenho muito orgulho de pertencer hoje. E é interessante a gente tocar nesse ponto, Kleber, porque eu acho que um dos principais pontos aqui do podcast é levantar essas discussões, né? E com tudo que está acontecendo no Brasil recentemente, eu acho importante a gente trazer isso à tona, porque você é um exemplo vivo, né, de uma pessoa que saiu da periferia, construiu a sua vida, construiu essa sua carreira e hoje é referência. E tudo começou ali pelo exemplo dos pais, pelo esporte, por um professor que foi ali, né, de escola. O seu primeiro start ali nessa vida de esporte, e como isso pode, de fato, transformar a vida dessas pessoas, como você mesmo está falando, né? Que outras pessoas que são do mesmo lugar não optaram por, né, seguir este mesmo caminho que você seguiu e hoje vivem vidas completamente diferentes da sua, né? Uma das coisas que hoje é muito discutido, né, no grande escalão da educação física a nível nacional, que seria no CONFEF, né, é justamente uma briga constante para aumentar o número de aulas de educação física nas escolas. Falando de uma condição social, eu acredito de verdade que é uma área que poderia ajudar muito a resgatar pessoas, por exemplo, que se envolvem com coisas ilícitas, né? Porque o esporte, como a gente falou logo no início, ele é capaz de moldar as pessoas. Esse professor que eu tive lá na escola, ele foi meu técnico durante 30 anos. Que legal. E esse professor, eu acho que ele é um dos caras mais vitoriosos que eu conheci na minha vida, porque apesar dele não ser um cara rico financeiramente, ele pode bater no peito, por exemplo, e dizer que dentro de todas as pessoas que passaram dentro desse programa social, né, que era o programa Viva Esporte lá em Betim, que passaram pela escola do handebol, todos eles são formados em faculdade, todos eles são bons profissionais, são pessoas que fazem parte de um grupo seleto que, dentro das suas respectivas áreas, representam muito bem. São pessoas que estão adaptadas, por exemplo, a sofrer pressão, de se superar e tudo. Então, o esporte, as pessoas pensam no alto rendimento, sempre, né? Eu entendo que ele existe, eu tenho atletas de alto rendimento, mas o trabalho social ele é importantíssimo. Então, eu acho que os administradores, né, as pessoas que são envolvidas com a parte política, tanto prefeituras, Estado, né, a nível nacional, deveriam se preocupar mais com isso. Fantástico você falar isso, Kleber. Eu acho que o esporte é um dos caminhos, né, para a gente resgatar essa moçada que está chegando aí,
para que eles tenham a certeza de que há outro caminho. Existe um Né? caminho. Que as drogas, o crime, eles não são um atestado de que eles precisam permanecer e morrer daquela forma. Justamente. Eles têm uma opção, né? Existem várias opções, né? Não é só o esporte, tem a arte, tem outras opções, tem os estudos também, né? Mas o esporte, com certeza, ele valida essa questão de que é possível ter um outro caminho e de superação e de garra para poder seguir outro caminho. Isso aí. E agora eles têm mais uma pessoa que se inspirar. Se eu puder fazer isso pelas pessoas, essa é a minha missão, com certeza. Isso aí. Para a gente ir caminhando aqui na conversa, me conta como que veio a decisão de ir para a área da saúde e também ali da educação física, né? Hoje você treina pessoas. Como que foi aí essa decisão de sair mais ou menos, né? Porque, no final das contas, ali, a educação física ainda está nesse meio de esporte, Com né? certeza. E tudo. Mas como que veio essa decisão? Na época onde eu comecei o treinamento com handball, meus pais, apesar de morar numa região mais periférica da cidade de Betim, minha mãe tinha uma tecelagem, né? Ela tinha uma empresa que produzia roupas de lã e linha na época. Que legal. E eu trabalhava junto com ela. Então, nessa época, eu tinha muito uma percepção de que eu teria que estudar administração para poder ajudar a aumentar essa empresa, né? E tudo. Uhum. E aí, quando eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13, 14 anos de idade, eu já era um tecelão na época, já ia para as exposições de feiras para poder expor essas roupas. E aí, mas também dividido pelo esporte, né? Porque eu queria, apesar de trabalhar, eu também queria participar das competições do handebol. E aí, o amor pelo esporte foi aumentando, as responsabilidades de trabalho também. E aí, quando eu me formei no primeiro grau, eu tive a oportunidade de fazer uma prova, que na época existia uma escola profissionalizante em Betim, que era para formar profissionais para a Fiat Automóveis. Eu fiz essa prova, passei muito bem classificado, e aí tive o prazer de fazer essa escolinha da Fiat na época, e me tornei um funcionário da Fiat, e lá eu fui me desenvolvendo até chegar a um cargo de piloto de teste, que era algo que eu também tinha muita vontade. Só que durante todo o tempo desse processo, eu nunca abandonei o esporte, eu sempre tive conectado com o esporte. E aí, num determinado momento, eu comecei a trabalhar, fui por uma condição da própria empresa, a trabalhar de turno, e aquilo começou a me incomodar, porque eu não conseguia dar a atenção que eu gostaria ao esporte. Uhum. E aí foi quando a história começou a virar o jogo, né? Porque meu pai sempre foi muito estudioso, meu pai, né, tem 3 faculdades, é um cara muito estudioso, e eu me sentia naquela sensação de que eu trabalhava, eu praticava esporte, mas faltava alguma coisa que era, de fato, uma formação profissional. E aí eu fui fazer um teste vocacional, né? Porque eu estava confuso em relação àquilo, e fiz um teste vocacional, e o meu teste vocacional deu 99% de educação física. Só que antes disso, quando eu estava no cursinho, muito em dúvida, eu acabei fazendo provas de vestibular, que naquela época existia um vestibular de verdade, né? Que a gente era extremamente competitivo, as vagas da faculdade. E então eu fiz vestibular para administração, por causa da empresa dos meus pais. Eu fiz para nutrição, que era uma área que eu também tinha muita curiosidade. Fiz para a área da fisioterapia, porque quando eu era atleta, eu vi o trabalho dos fisioterapeutas e aquilo me encantava, como que eles conseguiam reverter quadros de lesões muito rápido e fazer as pessoas de novo praticar. E também tinha uma questão que a educação física, naquela época, era vista de uma forma marginalizada em relação à condição financeira. Sim, verdade. Então, isso tudo mexeu muito comigo e, claro, tive que prestar um vestibular para a educação física também, porque aquilo já estava inserido dentro, né? Então, fiz tudo, passei em todos os vestibulares e, na hora de tomar a decisão, naquela época, a faculdade era um custo muito caro. Sim. Eu não podia optar por mais de uma, por mais que eu quisesse. Então, eu fiz um teste vocacional para poder não errar na escolha, porque eu tinha muito medo de começar o curso
E depois não E gostar. depois não gostar. E como eu já tinha 24 anos quando eu fui fazer o vestibular, eu não queria perder mais tempo, né? Então, nesse teste vocacional foi quando aconteceu lá, o resultado do teste deu 99% de educação física. Esse foi certeiro mesmo, né? Foi Não tinha nem como ter certeiro, dúvida. não tinha como ter dúvidas. E aí, hoje eu sou muito grato, inclusive, a essa avaliação, né? Porque eu me realizo na minha profissão. Ai, né? que bom. E aí fui estudar educação física na Universidade de Itaúna, que era 50 quilômetros de Betim, que isso também tem toda uma história, né? Porque a dificuldade, na cidade de Betim não existia faculdade de educação física naquela época, então eu me deslocava para poder fazer esse curso lá em Itaúna. Nossa, e como que foi essa fase? Porque muitos pratinhos para equilibrar, né? Não é? É muito difícil essa fase, porque logo no meu primeiro período, questões familiares, né? Eu tive um problema pessoal com meu pai, e aí eu tomei a decisão de morar sozinho, de sair de casa. Então, eu tinha que dar conta da faculdade, eu tinha que dar conta do trabalho, eu tinha que dar conta de estudar, eu tinha que dar conta de me manter, e aí foi um período bem complicado. Só que, como era algo que eu queria muito, eu comecei a me dedicar muito aos estudos. Então, eu me virava da forma que dava em relação ao trabalho para pagar a faculdade e o ônibus da faculdade, né? E ainda o dinheiro não dava. E aí, o que eu comecei a fazer na faculdade? Eu comecei, literalmente, a fazer trabalhos das pessoas que não tinham a mesma habilidade. Eu comecei a dar monitoria na faculdade da área que as pessoas tinham mais dificuldade, que era, na época, fisiologia do exercício, anatomia e biomecânica. E isso fez com que eu estudasse mais e mais e me tornasse uma referência dentro do próprio curso de Educação Física lá em Itaúna, né? E aí, através disso, eu fui começar a fazer mentorias dos alunos que estavam começando o curso. Eu já estava lá para o 6º, 7º período, eu já ajudava pessoas do início da faculdade. Através disso, eu fui conseguindo pagar a faculdade até terminar a graduação. Foi nessa época que você foi técnico de handball? Tem essa parte também. Tem essa parte. Lá no 4º período, como eu era muito engajado com o esporte, Betim tinha uma seleção muito forte, tanto do handball masculino quanto do handball feminino. E a minha proximidade, né, por ser um atleta muito dedicado, inclusive na época, eu fui convidado pela técnica do handball feminino a ser como se fosse um auxiliar técnico dela, porque era um número muito grande de atletas e a prefeitura ela não tinha condições de arcar com muitos técnicos. Então, ela me convidou, serviu como um período de estágio para mim, né? E isso aconteceu do 4º período até o 7º período de faculdade. Quando chegou no 7º período de faculdade, antes mesmo de me formar, houve um rompimento do técnico do handball feminino, que era o principal da categoria júnior e adulto. E aí, a prefeitura, por ver toda essa dedicação, acabou me convidando a assumir esse cargo de técnico. E lá eu fiquei durante 8 anos e fomos campeões de quase todas as competições que a gente competiu nesse período de tempo. Que legal, Kleber. Uma história inspiradora, né? Agora, você acha que toda essa... Para mim, é resiliência. Eu acho que eu não falaria outra palavra. Para conseguir equilibrar tudo isso, para continuar com o esporte que você tanto amava, conseguir ali pagar a faculdade, ainda conseguir estudar as matérias da faculdade. Você acha que isso vem muito da disciplina que foi ali imputada pelo esporte lá no início da sua vida ali, quando você ainda era jovem, criança e tudo? Eu tenho certeza absoluta disso. Porque foram muitas noites viradas de estudo para dar conta desse processo, né? Então, assim... E também gerou uma percepção muito grande da necessidade de não parar de estudar. Porque nós que somos da área da saúde, a gente enfrenta um problema muito grande, que você tem a necessidade de trabalhar para poder se sustentar, né? E isso faz com que você dedique grande parte do seu dia para que você tenha um bom salário. Sim. E isso diminui o seu tempo para que você possa dedicar a continuar estudando. Como eu já estava adaptado à
fazer muitas coisas dentro do meu dia para poder dar conta da faculdade, do trabalho, do esporte, isso, mesmo depois de formado, eu continuei fazendo para que eu chegasse aonde eu cheguei, né? Então, depois que eu formei na faculdade, eu já era técnico e eu já tinha necessidade de continuar estudando, porque tinha algumas coisas que eu tinha muita dificuldade dentro do treinamento. E uma delas era em relação à periodização de treinamento, que é o planejamento, desde o início da temporada até você chegar ao ponto de ser campeão numa temporada, é necessário ter todo um planejamento. Sim. Então, foi a primeira pós-graduação que eu fiz, que foi em treinamento esportivo, porque eu queria entender como que funcionava esse planejamento, porque eu chegava no meio da competição, minhas atletas estavam muito bem fisicamente, e aí ia chegando para o final da competição, elas já não rendiam mais, elas já estavam cansadas, desgastadas, machucadas, né? E aí foi logo que eu fiz a primeira pós-graduação. No ano seguinte, a gente já teve uma melhora assim, assustadora, aplicando, né, as teorias aprendidas dentro dessa pós-graduação, e outras dúvidas foram surgindo, como, por exemplo, atletas que eram um pouquinho sobrepeso, porque se tratava de um programa social, né? Então, eu precisava entender melhor como que eu faria para poder emagrecer aquelas atletas para elas renderem mais. Foi quando eu busquei a segunda pós-graduação em Fisiologia do Exercício, que eu queria treinar elas numa intensidade maior, numa capacidade melhor, para que elas chegassem ao peso ideal e, com isso, a gente conseguisse ser campeão das outras categorias das idades mais velhas, né? E aí foi a segunda pós-graduação que também veio agregando. Depois disso veio uma dúvida, que era a questão alimentar dessas atletas. Porque a gente treinava, e aí quando chegava na parte final da lapidação do atleta, lá na hora de você ser campeão, a gente perdia nos detalhes. E o detalhe normalmente não é o que você faz no treino. O detalhe é aquilo que o atleta faz fora do treino. E apesar de eu não ter curso de nutrição, naquela época era possível se fazer pós-graduações na área de nutrição esportiva, mesmo sendo educador físico. Foi quando eu fiz a minha terceira pós-graduação, né? E fui entender os mecanismos alimentares e como que isso podia trabalhar ao meu favor e com a minha equipe. Nisso eu já era profissional como personal trainer, né? Então, durante quase a minha vida toda, a minha parte de treinamento esportivo de personal trainer é sempre voltado para a área do emagrecimento. Então, toda essa história de estudo veio culminar para que eu pudesse, de fato, me especializar nisso, né? Tanto na parte de preparação quanto na parte do emagrecimento. E aí, quando juntou tudo isso aí, eu realmente fiz uma transformação dentro dessa equipe. É uma equipe que foi campeã de todas as competições de nível mineiro e nacional, né? Só que aí começou a apertar uma questão financeira e eu tinha muita vontade de prosperar financeiramente. Sim. E aí foi quando eu percebi que, mesmo amando o esporte, eu poderia dedicar um tempo ao esporte, mas eu teria que dedicar muito mais à condição profissional que me desse um retorno financeiro maior, que nesse caso era o personal trainer. E aí eu trabalhava como personal trainer em academias da cidade, né, como prestador de serviço. E aí eu comecei a incomodar muita gente, porque a forma que eu trabalhava o treinamento era muito diferente das pessoas que não tinham o mesmo entendimento técnico que eu. E aí, por exemplo, eu queria que meu aluno melhorasse a força de um determinado movimento, eu utilizava um determinado equipamento durante 1 hora para poder treinar aquele aluno. E isso começou a incomodar as pessoas na academia, porque o rapaz lá gasta muito tempo naquele equipamento, ou o meu aluno precisa melhorar o condicionamento cardiorrespiratório e a academia limitava o tempo de esteira, por exemplo, em 25 minutos. E aí eu comecei a perceber que eu precisava ter o meu próprio espaço. Foi quando eu fiz uma jogada assim fiz até bagunça aqui, me empolguei. Fiz uma jogada de mestre na época que eu já tinha um apartamento que eu tinha comprado e quitado.
eu refinanciei esse apartamento, comprei todos os equipamentos e criei meu estúdio personal. E aí teve uma curiosidade muito interessante nessa época, que foi o seguinte, eu comprei todos os equipamentos, mas eu não tinha o local. E aí chegou os equipamentos e eu não sabia se ia caber dentro do local. É aquela frase, né? A gente bota o pé e Deus bota o chão. É tipo literalmente isso. E Deus pôs a mão mesmo. Porque nessa época eu tinha em média de uns 45 alunos de personal e nem todos foram comigo para o meu centro de treinamento na época. Alguns optaram por permanecer nas academias que treinavam, outros profissionais acabaram atendendo. Mas, quando eu fui para o meu espaço e que eu consegui colocar, de fato, em prática todo o conhecimento que eu tinha, foi uma explosão, né? Eu saí de 45 alunos e fui para 120 alunos de personal num estalo de dedos, onde eu tive que começar a contratar pessoas para me ajudar, porque eu não dava conta de atender todo mundo com a excelência que eu desejava. E aí, a partir daí, surgiu o Estúdio Kleber Mendes, que na primeira versão teve o nome de Estúdio O3 Personal, que quando eu fui registrar já existia O2, que era o oxigênio. E aí, numa corrida de rua, que eu estava levando alguns atletas meus, tinha um aluno médico. Falei, gente, eu fui tentar registrar o estúdio como O2 e não deu. E aí o aluno falou assim, por que você não põe O3 então? Eu falei, O3? Mas o que é O3, né? Aí ele falou, não, porque é um gás nobre, né? E o seu trabalho é nobre. Aí, tá, então é isso. Aí nós registramos como O3. E durante 5 anos, o estúdio ficou com esse nome. Até que eu comecei a me especializar cada vez mais no treinamento e eu tive a oportunidade de atender um aluno que era pós-operado de um implante de quadril e a gente conseguiu melhorar muito a eficiência desse rapaz ao ponto dele voltar a ter uma vida normal. E, com isso, ele era casado com um rapaz que era um grande... que arruma os lugares, como é que chama? Às vezes falta o nome do profissional. Arquiteto. Arquiteto. Tá. Isso, um grande arquiteto. E ele falou comigo assim, cara, o ambiente que você tem hoje, ele não condiz com o seu conhecimento. Assim como a sua marca não condiz com o seu conhecimento. As pessoas te conhecem como Kleber Personal, então o O3 Personal não combina com a sua marca. Foi quando a gente criou uma nova paginação da marca, saímos do nome de O3 Personal e viramos Kleber Mendes Personal, e no meio dessa história aí nós já vamos para 20 anos de profissão já. Nossa, que legal. Então, enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, né? Então, a decisão aí de começar a estudar mais e mais e mais veio de uma observação, né? Observando ali as suas atletas, você começou a falar, peraí, eu acho que eu preciso estudar tal coisa. Foi lá, angariou mais conhecimento. Depois teve um outro momento de observação, ainda está faltando alguma coisinha, deixa eu lá de novo. E aí, depois, um momento de incômodo, né? De você perceber que você precisava crescer. Justamente. E aí, falou, não, peraí, eu vou ter que dar um jeito, vai com medo, mas vai com medo mesmo. Isso aí. Né? E as coisas foram se ajeitando, né? Mas eu imagino que deve ter sido um momento também de muita dúvida, né? De insegurança ou não? Como foi? Muita dúvida. Porque empreender assim de cara, né? Geralmente, a gente fica um pouco inseguro, né? Mesmo porque tudo na vida é feito de escolhas, né? Sim. E toda escolha gera uma consequência. E a gente, às vezes, não tem medo, não é da escolha, a gente tem medo da consequência. O medo de dar errado era muito grande. Então, foi um grande passo na minha vida, né? Eu sou muito grato a Deus por isso. A condição de estudar não parou por aí, porque quanto mais eu me dedicava à condição do treinamento, da reabilitação, do emagrecimento, mais eu percebi que eu precisava estudar mais. Aí entrou umas questões que era muito comum chegar para mim, pessoas com objetivo de emagrecimento, por exemplo, e que me faltava conhecimento fisiológico para poder ajudar. Por exemplo, a pessoa chegava com um quadro de triglicérides de 500. Cara, mas o que é triglicérides? Apesar de eu ter muito conhecimento de treinamento, a parte mesmo
fisiológica que poderia fazer a grande diferença na montagem do treinamento, na montagem da dieta, eu não tinha. Aí foi quando eu fiz a minha 4ª pós-graduação em medicina esportiva, que aí sim abriu os horizontes para a parte do personal trainer, que foi fora do comum. Foi um divisor de águas. Um divisor de águas. E até hoje, né? Assim, apesar de hoje eu não estar estudando, fazendo cursos relacionados à pós-graduação e etc e tal, hoje eu estudo em média de 1h30, 2 horas por dia para poder me atualizar dentro de tudo que é de artigo científico, tudo que é novo dentro de tratamento de medicação, né? A gente está numa época agora onde que o PIB de um país ele ele é todo garantido por uma droga de emagrecimento, né? Que são os análogos aí de IGLF-1, que são as famosas canetinhas. As famosas canetas, né? Um país tem o maior PIB da região porque o que eles ganham de dinheiro através dessas medicações. E vai ser a grande revolução do emagrecimento no mundo, né? Porque cada dia que passa eles aperfeiçoam mais essas medicações, elas têm menos efeito colateral, né? Só que funciona mais ou menos como as vacinas aconteceram lá no período da pandemia, né? As pessoas não sabiam o que ia acontecer 10 anos depois dessas medicações. E agora que a gente está tendo quadros aí, por exemplo, de atletas infartando em campo, com problemas cardíacos e tudo, e que existe uma analogia lá às vacinas que foram tomadas, né? Então, pessoas, por exemplo, que não eram hipertensas se tornaram hipertensas depois da vacinação, enfim. Então, a ideia não é dizer que essas medicações fazem mal, a ideia é dizer que elas ainda são muito recentes para a gente saber o que o efeito colateral disso vai chegar a longo prazo, principalmente para as pessoas que fazem uso sem recomendação médica, né? Porque a obesidade é um problema social, né? Uma doença. Muitas pessoas não levam por esse lado, mas a obesidade é uma doença. É uma doença de um processo inflamatório. Então, quando você trata a obesidade com simplesmente medicamento, a probabilidade dessa pessoa ter reganho de peso é muito grande, né? Então, porque você está tratando ali o sintoma e não a causa. E não a causa, justamente. Então, não que eu seja contra as medicações para o emagrecimento, muito pelo contrário, eu faço trabalhos associados a médicos, né, que me indicam pacientes para fazer um processo muito mais efetivo de emagrecimento. A partir do momento que a pessoa começa a emagrecer, ela tem o maior estímulo de todos, que é o quê? O resultado. Sim. Né? O que mais motiva as pessoas na vida, para mim, é o resultado. Então, por que muitas pessoas desistem do emagrecimento? É porque elas são fracas? Não. É porque elas não tiveram oportunidade de fazer da forma certa e começar a ter resultado para ser o combustível para continuar o processo. Né? Aí ela acaba desistindo e reganho de peso e vai piorando os quadros de saúde. Mas é muito importante a gente também entender que a medicação ela é só um amuleto para tirar a pessoa daquela condição e levar ela para uma condição mais saudável. Talvez um start, né? Justamente. É uma muleta. Sim, né? É um amuleto para poder tirar a pessoa daquela condição. Tirou a pessoa daquela condição, a pessoa começa a se permitir novamente a comer melhor, né? Eu costumo dizer que existe um ciclo vicioso positivo dentro do emagrecimento, que é o seguinte: quando a pessoa está emagrecendo, ela come melhor. Como que funciona? Eu faço atividade física, aí eu libero vários hormônios, noradrenalina, epinefrina, citocinas, né? Que vão fazer com que essa pessoa ela sinta mais vontade de comer saudável. Então, ela saiu da academia, aí ela vai para casa. Se ela tiver lá, por exemplo, né? Eu vou exagerar aqui, um café da manhã de pão com salame e tiver um prato de frutas, como ela treinou para validar o esforço dela, ela vai lá no prato de frutas. O sistema, o nosso organismo, o nosso cérebro, valida tudo aquilo como um esforço a mais. Então, a alimentação saudável vai fazer com que essa pessoa amanhã queira fazer atividade física de novo. E aí, quando o cérebro começa
regular todo esse processo, você sai daquele ciclo vicioso negativo para um ciclo vicioso positivo, onde a pessoa começa a ter resultado. Ela sobe na balança, perdeu 1 quilo na semana, perdeu meio quilo na semana, e aí ela continua o processo, e na hora que ela assusta, no final do mês, ela eliminou lá 3 a 5 quilos. Foi mágica? Não, ela simplesmente modificou o processo e conseguiu ir para aquele lugar. Eu quero te fazer uma pergunta que tem tudo a ver com o que a gente está falando, Bora. e eu posso dar, inclusive, meu testemunho aqui. Ah, que ótimo. Que não é muito positivo, não, na verdade é um testemunho negativo. Mas, o que você acredita entre a relação de corpo e mente? Por que eu estou te perguntando isso? Falei do meu testemunho, né? Eu tive depressão pós-parto, eu sempre fui uma pessoa magra, assim, não palitinho, né? Uhum. Eu sempre fui uma pessoa de estrutura óssea maior, assim. Uhum. Então, eu sempre tive coxas grossas, enfim, né? Só para entender o contexto. Mas, quando eu tive minha filha, eu tive um período de depressão pós-parto que se estendeu durante quase 3, 4 anos. Sim. E agora, do finalzinho do ano passado, começo desse ano para cá, é que eu entendi que eu precisava de ajuda, porque eu sempre fui a pessoa que resolvia todos os problemas da família. Uhum. E eu não queria dar o braço a torcer para falar que eu precisava de ajuda. Certo. Então, até eu entender que eu estava doente, com depressão pós-parto, e principalmente por uma depressão que veio de um momento tão legal, né? Porque o nascimento de um filho é um acontecimento mágico, assim. É um presente. Então, assim, foram muitas coisas acontecendo aqui na minha cabecinha, até eu entender que eu precisava de ajuda, que aquilo, né, estava de fato acontecendo. Só que nesse período eu engordei muito. Uhum. Por quê? Porque eu não identificava aquelas emoções. Uhum. Aquilo virou um turbilhão dentro de mim, e aí depois vinha a culpa, né? Porque nasce uma mãe, nasce uma culpa. E aí vinha a culpa, e aí aquilo virava um ciclo vicioso, e eu pegava todas aquelas emoções e afogava em muito açúcar, em comidas ultrapalatáveis, extremamente gordurosas, e aí cheguei onde eu estou hoje, agora lutando para reverter o quadro, porque a gente sabe que emagrecer também não é fácil, não é da noite para o dia, Sim. e é um processo. Mas eu tive que primeiro cuidar da minha cabecinha para conseguir alocar tudo isso, né, os sentimentos, tudo no lugar, para depois começar a tratar de novo do corpo. Então, assim, eu sou literalmente uma prova viva aí de que mente e corpo estão muito interligados. Mas eu queria ouvir a sua opinião sobre o assunto. Existe uma frase que é uma máxima: corpo são, mente sã. Mente sã, corpo são. Fato. Todo mundo acha que eu preciso melhorar primeiro a cabeça para conseguir melhorar o corpo, certo? Se lá naquela fase onde você estava deprimida, você tivesse começado a fazer atividade física, provavelmente seu processo de depressão não teria durado 3, 4 anos. Por quê? Porque a partir do momento que você melhora os seus processos inflamatórios, né? As condições relacionadas literalmente à sua condição de saúde, você vai fazer com que determinadas áreas do seu cérebro de recompensa elas sejam aumentadas. O que a gente faz de errado quando a gente vai em busca de alimentos extremamente palatáveis? A gente aciona algumas áreas do cérebro que são áreas de recompensa. E aí o que acontece? O tempo inteiro eu fico buscando esse tipo de alimento para poder falar para mim mesmo que eu trabalhei demais hoje, então eu mereço. Então, é um estado de recompensa. Esse final de semana eu vou beber bastante porque, nossa, eu trabalhei demais, eu estou muito cansado e a bebida alcoólica que me relaxa. Sendo eu estou feliz, eu quero comemorar. Eu estou triste, eu preciso de aplacar a tristeza. É por aí. Então, do mesmo jeito que o cérebro regula o corpo também é capaz de regular o cérebro. Entende? Que interessante você falar isso, Kleber. Nunca pensei nessa relação de primeiro cuidar do corpo para depois melhorar a mente. Na verdade, tanto é que eu fiz exatamente o contrário, né? Isso. Primeiro cuidei da mente, agora estou retomando o corpo. Na verdade, não é cuidar primeiro. Na verdade, é cuidar das duas juntos, coisas. Né? Uhum. Eu não posso chamar de erro, mas talvez a melhor receita seria o próprio terapeuta, por exemplo, durante o processo que ele identifica um quadro de depressão ou alguma coisa desse tipo, ele deveria indicar atividade física para que esse paciente saísse mais rápido do quadro depressivo.
Porque na própria fisiologia do exercício, isso se explica pela condição dos hormônios que são liberados durante a atividade física. Se você pegar uma pessoa que faz um treino de mais ou menos 75% da intensidade que ela é capaz de executar, é quase impossível esse indivíduo querer alimentar pós-treino. Ele não consegue, ele perde a fome. Por quê? Porque o estado de recompensa foi feito lá na condição da alimentação dele. Desculpa, do treinamento dele. Então, ele sai do treinamento normalmente sem fome. Ao passo que, se ele não faz atividade física e fica o tempo inteiro lá no sofá, a única coisa que ele consegue pensar é em um estado de recompensa onde que ele precisa sentir prazer. E esse prazer vai vir dos hormônios, dos fast foods e da alimentação gordurosa lá. Sim, foi o que eu vivi. Então. Kleber, e a gente falou de pandemia. Sim. Como foi para você? Porque eu sei que você passou por um período turbulento ali na pandemia. Muito difícil. Como que foi para você esse período e se reinventar neste período? No período pré-pandemia, a gente estava próximo a abrir a segunda unidade do Estúdio Kleber Mendes. A gente já não suportava o número de alunos mais dentro do espaço físico que a gente tinha. Já estava olhando outros lugares e aí, infelizmente, né, veio a condição da pandemia e a gente saiu de 160 alunos de personal para 0, né? Porque a gente teve que fechar as portas, não podia abrir. Sim. E isso foi algo que, de fato, me deixou num quadro de depressão, né? Primeiro porque eu trabalho em média de 15 a 16 horas dia, né? Então, isso faz com que você, de uma hora para outra, você acordar e não poder nem sair de casa, né? Então, comecei a ter que me reinventar. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi observar as pessoas que eram, assim como eu, educadores físicos e que são referências para mim. E essas pessoas começaram a fazer lives na época da pandemia, e assim eu também comecei a fazer, e mantive o meu nome através dessas lives vivo, né? E quando foi permitido a gente retornar para o trabalho, eu percebi que a qualquer momento poderia acontecer novamente e eu precisava ter uma nova profissão. E foi quando eu decidi fazer o curso de nutrição, né? Já depois de muitos anos de profissão, e hoje também carrego esse título aí de nutricionista também. Que legal. Então, você precisou se reinventar, né? Assim Todos como nós, todos os né? profissionais nessa época de pandemia, né? Com certeza. E que bom que deu certo, né? Vem dado certo, graças Isso aí, a Deus. que bom. Fico muito feliz, assim, de ouvir essas histórias de empreendedorismo, assim, com sucesso mesmo, sabe? Ver que a pessoa começou ali literalmente do zero e construiu, né? Uma construção. Literalmente, tijolinho por tijolinho, né? Que eu brinco que as pessoas veem muito nosso palco no Instagram, mas eles não sabem dos capotes que a gente toma. E é muito, hein? Todo dia tem um desafio. O pessoal não sabe dos capotes que a gente toma nos bastidores. Mas, Kleber, me conta qual que é a importância do trabalho da nossa querida Roberta. Roberta, sua esposa, que já esteve aqui com a gente, que está escondidinha aqui nos bastidores, registrando tudo. Qual que é a importância do seu trabalho aliado ao trabalho da Roberta, que é a fisioterapia ali, né? Como você, em algum momento da conversa, também falou sobre isso, né? De como a fisioterapia pode ajudar ali no restabelecimento da saúde desses atletas, né? Principalmente quem tem ali uma rotina de alta performance com esportes, enfim, acaba desgastando o corpo um pouco mais, né? Se é que eu posso usar essa palavra, enfim. Mas eu sei que o trabalho da Roberta é muito importante em alinhamento com o seu. Eu queria que você falasse um pouquinho. Legal. Olha só, eu falo que Papai do Céu é um cara muito especial, né? Eu falo que ele olha para a gente o tempo inteiro. Eu tive o prazer de conhecer a Roberta de uma forma muito interessante. Por eu ser uma pessoa que eu considero bastante estudiosa, eu sempre me identifiquei com pessoas estudiosas. E aí eu conheci a Roberta através de um laudo de um aluno meu, que era paciente dela, e que eu solicitei a ela umas informações a respeito desse aluno. E aí ela me mandou um laudo excepcional, explicando tudo o que eu precisava saber sobre esse aluno. Falei, caraca, que fisioterapeuta top essa mulher, né? E aí, depois que eu parei com o handball, eu tinha que buscar um outro esporte que me desse a mesma adrenalina.
E eu sempre gostei muito de motocicleta e eu fui praticar moto velocidade. E aí, a posição da pilotagem acabou gerando uma coisa chamada epicondilite no meu cotovelo direito, que a gente tem que frear muito forte nas curvas e tudo mais. E aí, eu falei, cara, se eu tiver que tratar, eu tenho que tratar com essa mulher, porque ela que entende. Eu vou lá nela. E aí, eu fui lá nela e eu cheguei lá e eu achava que a Roberta era uma mulher, sei lá, não sei nem como que eu te falo. E eu chego lá e eu vejo aquela mulher maravilhosa, aquela gata, né, cara? E aí, mas na época, a gente, assim, foi uma conversa profissional mesmo. Ela começou o tratamento e aí a gente começou a conversar sobre muitas coisas. Ela dava cursos, né, na área de pilates, fora do estado e tal. E a gente começou a conversar muito, trocar muitas figurinhas. Chegou ao ponto de trocar tanta figurinha que depois a gente trocou beijo, casou e tudo mais, né? E hoje a gente tem alguns projetos juntos de cursos que a gente dá junto, né? Você perguntou da importância da Roberta. É muito bom você dividir a sua vida com uma pessoa que fala a mesma linguagem que você, né? Ela tem um jargão dela que todo dia ela sai de casa para salvar colunas, né? Eu acho que a dor mais complexa que um corpo pode sentir, física, não mental, é a coluna, porque a coluna é algo que realmente remete muita dor, né? E ela é especialista nessa área, ela é muito fera, não é porque é minha esposa não, mas ela é muito fera. E, em contrapartida, muitas coisas que eram para mim naquela época coisas que eu não tinha o tamanho do entendimento que eu tenho hoje, como o Pilates, por exemplo, né? Dentro do meu estúdio personal hoje, nós somos pioneiros em linkar a atividade de performance à parte de prevenção de lesão através do Pilates, e isso tudo foi feito através dessa junção, né? desse casamento, não só emocional, como profissional, né? Então, a importância da Roberta é isso. A nossa união fez com que modificasse muitas coisas para o bem. Maravilhoso. E vão continuar salvando muitas colunas, treinando muitas pessoas, emagrecendo outras mais e construindo cada vez mais sucesso aí, não é isso, Kleber? Amém. Quero que esse espaço agora é seu, quero que você deixe seus contatos, conte para quem está assistindo a gente onde podem te achar. Aí, se você quiser falar da Roberta também, que está aqui nos bastidores com a gente, já deixa aí os contatos de vocês também, apesar de que ela já participou com a gente, mas quem quiser aí um combo, né? Já tratar de tudo junto, esse espaço é seu, fica à vontade. Obrigado. Bom, minha rede social é Kleber M Studio, né? É onde que vocês vão me encontrar lá no Instagram. Diariamente eu tenho um bloco lá nos meus stories, onde que é o Estudando com Kleber Mendes. Então a gente fala sobre muitos assuntos interessantes. Na minha rede social também se encontra vários resultados de pessoas que conseguiram emagrecer, pessoas que melhoraram sua performance, pessoas que saíram de nada para atletas de alto rendimento. Então, você vai encontrar isso lá. Então, lá é fácil, é só me chamar lá se precisar. Vai ser um prazer poder ajudar qualquer pessoa. Maravilhoso. E eu vou te fazer uma pergunta, mas essa vai especial para o nosso Instagram, que eu quero saber o que você falaria para quem quer passar por essa transformação aí, quem sabe virar um atleta de alta performance, emagrecer, mas a gente vai gravar depois para o Instagram e aí quero deixar esse convite para vocês, gente. Sigam também o nosso Instagram, nós estamos aí em todas as redes sociais, no TikTok, no Facebook, no LinkedIn, todas as redes sociais nós estamos. Os cortes dos nossos podcasts aqui, dos nossos episódios completos, vão para todas as nossas redes. Lá vocês têm aí também o contato de todas as pessoas que passam por aqui. Aqui na descrição do vídeo também. E é isso, vou deixar esse convite aí para vocês nos seguirem nas outras redes sociais. Kleber, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui. É um prazer estar Imagina, para a gente que é um prazer receber você. A Roberta, obrigada, Roberta, né, que fez essa ponte, né, e nos proporcionou receber você também. Bom, e vocês já sabem, a gente se encontra toda segunda-feira, às 19 horas, aqui no YouTube, com os episódios completos e também em áudio no Spotify. Eu espero vocês. Até semana que vem. Um beijo e até lá.